Então, afinal, os arcanjos, eles são 3 ou eles são 7? Existe arcanjo São Uriel, São Baraquiel, ou é só São Miguel, Gabriel e Rafael? É o que nós vamos explicar, o que nós vamos conversar juntos nesse vídeo. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins e este é o canal dos Santos Anjos. Pois é, nós temos a alegria de anunciar que o canal está crescendo muito, vocês estão participando de maneira muito boa, com comentários, com perguntas, e esse vídeo justamente eu vou tratar sobre uma das perguntas que foram feitas no comentário, que muita gente se pergunta, né? Afinal, os arcanjos eles são 3, são 7, eu posso rezar para mais do que 3, como é que isso funciona, né? É o que nós vamos ver hoje e eu dou a boa notícia, é uma boa notícia perene, que é de que nós temos a Santa Missa toda sexta-feira. Aqueles que participam do canal, aos que se inscrevem e aos que colocam a sua intenção no site que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Então não deixa, a Santa Missa é muito preciosa e você vai no link que está lá explicado, é só se inscrever, colocar suas intenções para a missa desta sexta-feira. Você pode inclusive incluir as iniciais dos seus parentes, etc. Portanto, não é aqui no comentário, mas na descrição do vídeo tem um link. Nesse link você pode se inscrever para a Santa Missa. Mas então, a Sagrada Escritura, ela fala de 7 espíritos principais, de 7 anjos principais. Não é? Se você rolar na Bíblia, por exemplo, em toda a história de Tobias, o arcanjo São Rafael, ele diz, eu sou um dos 7 que assistimos diante do Senhor. São Gabriel, quando ele se apresenta a Zacarias, o profeta Zacarias, ele disse, eu sou Gabriel que assisto diante do trono de Deus. São João, no Apocalipse, ele também se dirige às 7 igrejas que há na Ásia, e ele fala nesses seguintes termos, eu vou citar aqui, graças a vós e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Bonita a linguagem da Bíblia, né? Aquele que é, que era e que há de vir. E da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Está no primeiro capítulo do Apocalipse, versículo 4, bem no iniciozinho do Apocalipse. E no próprio Apocalipse, no capítulo 8, menciona os 7 anjos que estavam em pé diante do trono de Deus. E fala dos anjos das 7 igrejas. Então existem esses 7 espíritos principais, que têm uma função, nós vamos ver um pouquinho hoje e ainda mais em outros vídeos, mas como é que fica? São 7, o São Miguel está no meio, vamos continuar, vamos conversar sobre isso. Bom, então a gente vê, para resumir esse ponto, que há 7 espíritos, 7 anjos superiores aos outros, que devem zelar pelos 7 dons do Espírito Santo. Você lembra? A caridade, a sabedoria, desculpe, a caridade não, a sabedoria, o ensinamento, a piedade, o temor de Deus. E esses 7 espíritos zelam pelos dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo nós também vamos ver em outro vídeo, quem está inscrito, né, saberá disso. Bom, e a gente vê uma coisa bonita também, que existem 7 principais virtudes. Fé, esperança e caridade, as virtudes teologais, né? E as 4 virtudes cardeais. A virtude da prudência, da temperança, da fortaleza e da justiça. Então essas 7 virtudes também são guardadas por esses 7 espíritos superiores. Agora, na tradição da igreja, os padres da igreja e tudo mais, falam e consideram esses 7 espíritos que assistem diante do trono de Deus, esses 7 principais espíritos, como arcanjos. Não é? Arcanjos. Eu vou explicar que existem 2 sentidos da palavra arcanjo, que às vezes confundem. Mas são 7 arcanjos no sentido dos arquianjos, os grandes anjos que têm uma suprema missão em cima dos outros. Agora, nós conhecemos por revelação divina apenas 3 deles, que nós nos referimos a eles pelo nome, que é São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Os outros 4, a gente acha até nomes por aí, porque eles estão nos chamados escritos apócrifos, não é, que são livros
erroneamente atribuídos ao autor divino, ou seja, são livros que são também muito antigos, etc., podem conter coisas verdadeiras, mas eles não são divinamente inspirados. Quando a Santa Igreja identificou, não, estes 72 são os livros inspirados, né, e que ordenou São Jerônimo escrever a Sagrada Escritura, existiam outros livros que são chamados apócrifos, que não são inspirados. Né, e que esses livros contêm o nome de Uriel, de Baraquiel e outros. Então você vai achar o nome de outros. Entretanto, como não estão nos livros inspirados, não existe uma revelação segura a respeito deles, apesar deles serem esses sete principais, o Papa São Zacarias, ele colocou um fim a essa devoção a esses outros 4, porque gerava confusão, e não era certo de que esses eram os nomes. Nós vamos ver daqui a pouco o que significa um anjo ter um nome, tá bom? Mas por enquanto vamos só ver esse ponto, que é o Papa São Zacarias. Ele proibiu então o culto a esses outros 4 pelos nomes, porque podia confundir as pessoas, e muitas vezes os gnósticos, os esotéricos, eles usam, né, uma falsa devoção aos anjos e promovem muito esses outros quatro arcanjos. Isso não quer dizer que nos escritos que a gente vê, todo mundo que fale desses anjos que sejam hereges e tudo mais. Existem os que são hereges, existem os outros que não são. Mas é bom saber que existe essa proibição do culto pelo nome desses arcanjos para não gerar confusão, como nós vamos ver agora. Então, o que significa um anjo ter um nome? Porque o anjo propriamente no céu, ele não tem um nome como nós. Por que o nome para nós é tão necessário e tão importante, né? Até nosso Senhor Jesus Cristo tem um nome, Maria, né, tem um nome específico ligado à pessoa. E quando a gente fala o nome de uma pessoa, José Carlos, quando a gente fala João Gabriel, né, a gente pensa imediatamente na pessoa, é um modo de nós, na nossa cabeça, identificarmos a pessoa. Ainda que existam vários Joãos Gabriéis, né, quando eu falo João Gabriel, penso numa determinada pessoa, aquilo na minha cabeça me faz lembrar que aquilo se refere àquele indivíduo. Né? A gente vê essa mania hoje de tratar as pessoas por números, né? Como é mais bonito e mais digno tratar pelo nome. Bom, mas acontece que no céu isso não é necessário, porque os anjos, por exemplo, entre si, eles quando veem uns aos outros, eles já veem diretamente a essência do outro. Eles não precisam de um nome, de uma etiqueta, por assim dizer, para se relacionar, porque eles veem diretamente. Né? A alma, eles são por espírito, eles se veem diretamente. É como se nós tivéssemos a capacidade de, olhando para uma pessoa, já entender exatamente quem ela é. No entanto, quando Nosso Senhor envia os anjos para uma determinada missão junto aos homens, né, ou uma determinada missão que ele quer definir junto aos homens, aí o nome do anjo passa a ser a missão dele. Por isso que o significado, né, dos nomes dos 3 arcanjos aos quais nós podemos prestar culto, e eu repito aqui, a Sagrada Escritura fala dos 7 espíritos, que assistem sempre diante do trono de Deus, entre os quais estão Miguel, Gabriel e Rafael. Agora, Miguel, o que significa Miguel? Esse El no final, normalmente os nomes, né, Gabriel, Rafael, eles, que a gente, né, tem tantos amigos com esse nome, esse El, ele vem do hebraico, ele significa Deus. Então, por exemplo, Miguel significa quem como Deus. Foi ele que, diante da revolta de Lúcifer, ele bradou, está lá na Sagrada Escritura, quem como Deus. Então, esse nome representou, então, este anjo, que é o anjo, é um dos 7 espíritos supremos que assistem sempre na presença do Altíssimo. Bom, isso é Miguel. Então, o nome dele está relacionado com uma função. Não é que chegou um dia, ele foi lá no cartório celeste e colocou lá, meu nome é Miguel. Não, é que está relacionado a essa função dele. Agora,
Gabriel, por exemplo, significa força de Deus. Nós vamos ver isso num próximo vídeo, como é bonito, como está relacionada toda a missão dele de anunciar a Nossa Senhora, porque é força de Deus. E Rafael significa medicina de Deus, ou Deus que cura. Nós vimos, né? Tem aquele, quem quiser, está na playlist a respeito do Catecismo dos Anjos, ou os Anjos em Ação, pode ver a história, um resumo que nós temos da história do arcanjo São Rafael, que ajudou a Tobias. Tem a história do peixe, do fígado, vocês vão ver lá. Mas, então, São Gregório ensina isso. São Gregório Magno, né? Se não me engano, eu vou depois ver um padre da igreja, ou seja, um daqueles que deram a base da explicação da doutrina católica. Ele diz isso, que os anjos não têm nomes particulares como nós, né? Mas, quando vêm a nós por alguma missão, eles tomam o nome do ofício que exercem. Eu não sei se esse ponto está claro. Então, esse nome é intimamente, diretamente ligado à função deles. E a gente vê que, portanto, nós podemos somente ter devoção direta, assim, pelo nome, a São Miguel, São Gabriel e São Rafael. São os 3 arcanjos cujos nomes estão revelados. E é preciso evitar os demais, não porque eles não existam, mas é porque frequentemente o culto, usando os nomes de Uriel, etc., está relacionado com o panteísmo, com o esoterismo, então é preciso tomar muito cuidado. Agora, para terminar, eu vou falar sobre o título de arcanjo, que isso confunde muita gente, né? O que significa? A palavra arcanjo, ela aparece só 2 vezes na Sagrada Escritura, na Bíblia. Aparece, então, na epístola de São Judas Tadeu, onde esse título é atribuído diretamente a São Miguel, e na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, em que ele fala: à voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu, e os que morrerem em Cristo ressurgirão primeiro, etc. Então são 2 vezes que a Bíblia se refere à palavra arcanjo. Então, em primeiro lugar, esse título, diretamente na Sagrada Escritura, ele é atribuído a São Miguel, cujas manifestações indicam um anjo de grande poder e de elevada hierarquia. Então, a palavra arcanjo na Bíblia se refere a um anjo poderoso e elevado. Alguém pode perguntar, quem já conhece um pouco mais, né, sobre os anjos, e nós vamos falar sobre isso no nosso canal, muitas vezes, a hierarquia dos anjos. Nós temos no céu, os anjos eles são divididos em três coros, né, como que em 3 categorias e as hierarquias. Nós temos lá em cima os serafins, depois os querubins, os tronos, virtudes, dominações, potestades, principados, arcanjos e anjos. Então, arcanjo ele tem 2 sentidos, a palavra arcanjo. O primeiro sentido é o sentido genérico, que é o que está na Sagrada Escritura, é de um arquianjo. É um anjo superior, um anjo que, diante dos outros anjos, ele ocupa um primeiro lugar. E o segundo sentido é o nome dessa hierarquia, que ficou no vocabulário eclesiástico e não tem como tirar mais, né? Desde do chamado Pseudo-Dionísio, de São Dionísio do século V, se não me engano, que ele fala das hierarquias celestes, usa a segunda de baixo para cima como arcanjo, mas não quer dizer que São Miguel esteja na categoria de baixo, né? Significa que ele é um arquianjo. Então existem esses 2 sentidos que confundem muito. Então não é que São Miguel, São Gabriel, São Rafael estejam abaixo, mas é nesse sentido, arcanjo no sentido de um arquianjo. A gente fala diocese, arquidiocese, que tem uma jurisdição maior. Bom, então isso nos deve dar muito alento que nós temos revelado por Deus 3 arcanjos, com os quais nós podemos falar diretamente por esse nome, e outros que nós podemos recorrer a eles genericamente, mas não pelos nomes, pela razão que eu expliquei, né? E com isso nós temos um pouco mais de conhecimento desse mundo maravilhoso dos anjos. Muito obrigado e até a próxima vez.